Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos juntos aqui na TV Assembleia com mais um Conexão Alego e, como sempre, com aquela alegria de sempre de poder conversar com o povo goiano sobre todos os assuntos que são importantes para a nossa população. Nós vamos conversar aqui com os deputados estaduais, conversar com líderes, com pessoas influentes na sociedade, com prefeitos do interior, vereadores, secretários, enfim. E sempre que tiver uma pauta importante para o povo goiano, nós vamos abordar aqui no Conexão Alego. No programa de hoje, nós vamos conversar com o prefeito de uma cidade que é destaque no interior do estado de Goiás. Ele é prefeito de segundo mandato, ou seja, foi reeleito, é meu amigo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo prefeito dessa cidade, que eu apresento agora para vocês. É o nosso querido Major Eudecírio, da cidade de São Luís e Montes Belos. Prefeito, muito obrigado por estar junto com a gente aqui. Obrigado mesmo por participar aqui do Conexão Alego. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui falando com você e podendo estar falando aí com todo o estado, na verdade com todo o Brasil, né? Sobre a cidade de São Luís Montes Belos, sobre a capital do Oeste Goiano, e esperamos que alguma dessas informações possam ser úteis aí aos demais prefeitos, aí às demais pessoas. Ana, prefeito, segundo mandato, igual eu falei aqui, foi reeleito, mas você pegou a cidade, ela tinha uma cara, ela tinha uma personalidade, e de lá para cá, o que foi que aconteceu com a cidade de São Luís, que ela realmente imprimiu essa identidade aí de que é uma das que mais cresce no interior do estado de Goiás? Olha, nós acreditamos. Primeiramente, eu sempre falo, quando você acredita em Deus, você tem fé e você pede Ele realmente com fé, as portas se abrem. Então, primeiramente, nós acreditamos que foi graças a isso. Deus realmente tem escolhido a cidade de São Luís de Montes Belos para abençoar, e Ele fez isso. Nós pegamos uma cidade que precisava de muitas coisas, precisava de crescer. Nós tínhamos vários problemas crônicos que impediam o seu crescimento. Um deles era a falta de água no município. Há mais de 15 anos faltava água aí no período de seca. A cidade precisava crescer, precisava desenvolver, havia obras inacabadas. E nós conseguimos aí, graças a Deus, superar, resolver toda essa situação. Eu sempre dizia que nós precisávamos de trabalhar o nosso mandato para preparar a cidade para daqui 10, 15, 20 anos, e não somente no nosso mandato. Hoje nós temos uma cidade bem estruturada, visivelmente a capital do Oeste Goiano. Nós somos polo em saúde, nós somos polo em educação. Nós temos aqui nós temos duas faculdades, temos aproximadamente 30 cursos nas duas faculdades. Nós temos em medicina ainda não foi implantado, mas já está caminhando para isso. Fora isso, nós praticamente temos todos os cursos aqui: odontologia, farmácia, educação física, engenharia e tudo mais. E nós também somos polo da saúde. Nós temos aqui 2 hospitais, nós temos aqui 20 leitos de UTI, temos a policlínica que atende a todo o estado, temos a estrutura do SER, temos a estrutura do CAPS, além das nossas unidades básicas de saúde. E nós temos também aí na área do ensino, a nossa cidade, nós abarcamos aí alunos de todas as cidades circunvizinhas aqui na cidade de São Luís de Montes Belos, e ela tem crescido bastante no comércio, ela tem crescido bastante aí no agronegócio, que tem se tornado aí a cidade, visivelmente, das cidades que mais cresce. Nós temos aqui também uma das menores estatísticas de ocorrências do estado de Goiás. Nossa cidade foi considerada por várias vezes uma das cidades mais seguras do estado, e nós estamos fazendo uma modernização nela também, Alisson. Nós estamos transformando a avenida principal, arrancando todo o centro ali, refazendo, reconstruindo praças, reformando escolas. Hoje, visivelmente, quem conhecia São Luís de Montes Belos, eu vou dizer há 5, 6 anos atrás, eu nem dizia tanto um período mais longo, vê hoje uma cidade completamente diferente, uma cidade completamente nova e moderna e que está crescendo. O produto interno bruto da cidade cresceu, prefeito? Sim, nós crescemos, nós temos uma estatística assim, hoje acho que 60%, 70% da nossa economia é o comércio local. Nós temos um comércio muito forte aqui na cidade,
praticamente 11 municípios e seus vizinhos tenham havido aqui na cidade de São Luís dos Montes Belos, o que faz com que esse PIB cresça ainda mais a cada vez na cidade de São Luís dos Montes Belos. Ou seja, o setor de serviço, ele é realmente aí a locomotiva da cidade, né? Tanto Alisson, que há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás aí, nós estávamos com uma tenda no centro da cidade oferecendo vagas de trabalho. Nós colocamos, por acho que umas 2 semanas mais ou menos, carro de som oferecendo vagas de trabalho. Chegamos a ponto de termos mais vagas de trabalho do que pessoas dispostas ou disponíveis para trabalhar. Nós temos, por exemplo, a ERG, tempos atrás nós tínhamos só a ERG, tinha mais de 100 vagas de trabalho, fora as outras empresas. Então, nós tivemos um crescimento tão bom, tão produtivo na cidade, a ponto de um momento que se fala tanto em escassez, uma cidade do porte de São Luís dos Montes Belos ter mais vagas de emprego do que pessoas aí desempregadas. Esse programa vai ao ar à noite, por volta das 9 da noite, toda quinta-feira. Então, possivelmente, muitos municípios do interior estarão assistindo, pessoas de outras regiões do estado também estarão conectadas aqui com a gente no Conexão Alego e dando uma audiência maravilhosa para essa entrevista nossa, para essa conversa nossa aqui. Eu acho interessante a gente pegar o modelo de São Luís, porque ela realmente era uma cidade que ela praticamente cresceu já formatada, é uma cidade que já cresceu urbanizada, é uma cidade que tem uma superfície razoavelmente plana, não é uma cidade com muita dificuldade de relevo, mas é uma cidade que, sem dúvida, de alguns anos para cá deu um salto muito grande. E quando dá esse salto, prefeito, no PIB, na riqueza do município, no setor de serviço, indústrias que chegam, automaticamente a arrecadação também melhora. Como é que está o cofre aí da prefeitura? Melhorou de alguns anos para cá para você poder investir em infraestrutura? O governo tem sido parceiro, os deputados estaduais também. Como é que está a tua realidade orçamentária hoje? Hoje nós vivemos uma realidade, pode ser confortável, mas que nos dá uma certa tranquilidade. Embora o país todo está aí numa recessão. Falando de economia, eu faço parte de 2 grupos de prefeitos, sou presidente de uma das associações, sou um dos diretores da FGM, sou presidente da AMA, da Associação dos Municípios do Médio Aranaguaia, e tenho acompanhado a realidade dos municípios, não só do estado de Goiás, principalmente aqueles municípios do Nordeste, todos eles estão numa situação muito difícil. Houve uma queda aí do FPM, o ICMS teve uma queda muito grande também, o que tem levado muitos municípios a uma situação difícil, digamos assim. Eu sei de prefeitos que estão tendo com dificuldade de pagar até mesmo a folha de pagamento, de quitar aí os seus negócios. Então, diante dessa situação, diante desse cenário nacional, nós temos uma tranquilidade que o nosso município, embora a arrecadação tenha caído em todo o estado, embora também temos sido atingidos por FPM, somente esse ano nós tivemos aí uma perca aí de aproximadamente 5 a 6 milhões de reais. Mesmo com tudo isso, a nossa folha de pagamento está em dias. Nós temos hoje em andamento na cidade mais de 12 milhões em obras, tudo com recurso interno mesmo, recurso próprio do município. Todas essas obras que estão hoje na cidade, eu acredito que 99% delas, todas são de recurso do município, obras caras, como construção de pontes de mais de R$1 milhão, modernização de praças de mais de R$1 milhão, modernização da avenida principal em mais de R$4 milhões, tudo curso próprio do município. Nós fizemos o dever de casa, ali como a Bíblia ensina que José do Egito, né, ele soube segurar no momento de fartura para poder, no momento de escassez, ter o que alimentar o povo. Graças a Deus, nós tivemos no momento certo, com muita responsabilidade, muita honestidade, transparência com o dinheiro público, nós conseguimos aplicar bem o recurso, de forma que agora, nesse momento de crise, embora todo o país está em crise, nosso município, nós fizemos uma contenção de gastos, mas estamos conseguindo pagar os servidores em dias, não há uma única conta atrasada, não há um único fornecedor que precise aí de vir à prefeitura receber. Nós procuramos sempre fazer esse pagamento, até mesmo antes que tenha vencido aí as suas notas. Como o servidor até hoje recebe dentro do mês trabalhado. Então, é um prazer, um orgulho você ver uma cidade como São Luís dos Montes Belos, com mais 12 milhões aí
em várias partes da cidade. Só nesse momento, por exemplo, eu poderia citar aqui umas 8, 10 obras. Vou até citar algumas, por exemplo, estamos construindo aí um complexo de saúde na faixa de 3 milhões de reais. Estamos fazendo a nova sede da Câmara de Vereadores, também na faixa de 3 milhões de reais. A modernização da avenida principal, 4 milhões de reais. A construção da ponte aqui no Cerrado, mais ou menos 1.300.000 reais. Modernização da Praça da República, mais de 1 milhão de reais. A Praça da Bíblia, mais uns 400, 500 mil reais. E por aí vai. E tudo isso é recurso próprio do município. E ainda dentro da questão orçamentária, prefeito, está previsto para essa semana ou para os próximos dias várias tentativas e tratativas em Brasília dos prefeitos para poder melhorar ou retornar, pelo menos, a questão do fundo de participação dos municípios. O senhor, inclusive, parece que vai participar, né? Sim, na verdade, de todos esses movimentos, por ser um dos diretores da FGM, por representar aqui a minha região aqui do Vale do Araguaia, eu tenho participado de todos esses eventos. Acredito que mais de 99% desses eventos estive presente, estive presente na mobilização aí na Assembleia, e estarei sim nessa mobilização nacional. É preciso sensibilizar o governo federal. Por quê? Porque com essa queda, o que acontece? Até o governo federal, eu vi um vídeo dele dizendo que não, que comparando o ano passado, houve um aumento. Tá, até tido um aumento mesmo na casa dos 3%, e é possível que tenha tido realmente, só que o combustível aumentou mais do que isso, peça aumentou mais do que isso, o de aumentou mais do que isso. Então, não tem como, se você recebe 2%, 3% a mais e a sua dívida aumenta 15%, 20% a mais, essa conta não fecha. Então, é preciso que os prefeitos realmente vão às ruas, estão terminando agora os seus mandatos, alguns prefeitos indo da reeleição, terá que mostrar para a população que fez seu dever de casa, senão o que vai acontecer? Ficaram 2, 3 anos trabalhando, aí chega no último ano de gestão, vai ter que ser massacrado aí pela concorrência e pelos adversários, de uma culpa que não é dele, que foi uma crise que aconteceu no país inteiro. Então é preciso que o governo federal tenha um olhar para o município, é preciso que ele seja municipalista. Por quê? Porque é os prefeitos que conhecem o problema. Deputados não conhecem os problemas, senadores não conhecem os problemas, o governo federal muito menos ainda. Por quê? Porque quem conhece os problemas são os prefeitos é que estão aqui, nós é que estamos aqui, nós é que estamos lidando com a população, nós é que vamos nos bairros, nós é que sabemos se tem realmente família passando necessidade ou não. Os demais vivem de expectativa, vivem ali de estatística produzida pela imprensa. Então é preciso que tenha, sim, um olhar municipalista e que seja aquela visão, né, de menos Brasília e mais Brasil, que os recursos realmente venham para o município para atender a população. Uma coisa é fato, né? No modelo que nós temos de pacto federativo do Brasil, em que a União praticamente concentra a maior fatia de arrecadação tributária do país, o governo federal tem que ter mais responsabilidade com os prefeitos, com os municípios, porque as pessoas não moram no estado ou no país, moram no município. É onde precisa da escola, do CEMEI, da rua com infraestrutura, com a boa iluminação pública, com asfalto de qualidade, com a segurança pública municipal também funcionando, enfim, escola. Ou seja, o governo tem que realmente passar uma transparência melhor aí para os prefeitos em relação ao FPM em 2024. Eu vi uma reportagem na revista na revista Exame, que é uma das revistas de maior credibilidade no mercado financeiro, falando que houve aí nos últimos 4, 5 anos uma expansão muito grande na arrecadação dos municípios, na arrecadação e também no incremento dos cofres públicos. Ou seja, segundo essa reportagem, os municípios estão com mais dinheiro nos cofres públicos de uns 5 anos para cá. Isso procede, prefeito? Então deve estar nos cofres de algum município aí que não seja os nossos, porque o que eu tenho visto no país inteiro são os prefeitos reclamando. Eu mesmo sou uma prova viva disso aqui. Se eu não tivesse economizado aí, nos 2 anos anteriores, eu estaria com uma situação muito difícil no município, aí, com aproximadamente 40 mil habitantes, e tendo esses aumentos da folha, como teve aí, esse aumento de piso dos professores, aumento de piso de enfermagem, agora aumento de piso de fisioterapeuta, aumento do preço da gasolina, aumento do preço de óleo diesel, aumento do preço de peças e tudo mais, não estaria condições nem mesmo de tocar a prefeitura, então não sei de onde ter esse recurso. E aproveitando, Alisson,
uma situação, você como foi deputado, salvo engano, por 2 ou 3 mandatos, há uma situação, eu até comentei isso, eu tive ontem a Brasília, eu saí daqui ontem na madrugada com a equipe de vereadores, e nós fomos a Brasília, e eu fui lá nos nossos senadores, tentamos falar com 3, infelizmente um deles marcou a agenda e nem lá quis nos esperar e nem deixou ninguém para nos atender, mas isso é normal. É normal dele, né? Não é normal dos demais. Conseguimos falar com 2 dos nossos senadores, falamos com alguns deputados, e numa das falas eu disse a eles, é preciso que mude a situação dos recursos que são destinados aos deputados comparando ao município. As verbas parlamentares têm que ser um complemento para o município, não o município ficar dependendo das verbas parlamentares. Por quê? Porque é uma injustiça. Eu citei esse exemplo com um dos parlamentares que eu conversei. Ele até falou para mim, ó, eu atendi vários municípios, então eu falei, pois, me fale o município que o senhor mandou um recurso. Ele citou o município, eu falei, pois é, esse município que o senhor falou aí é próximo do meu, ele tem mais ou menos 3 mil habitantes, o senhor mandou para ele 100 mil reais. Para mim, o senhor mandou 200. Ele tem 3 mil habitantes, eu tenho 40 mil habitantes, eu tenho mais de 10 vezes o que ele tem. Então, em tese, o senhor teria que ter mandado mais de 10 vezes para mim essa quantidade. Em vez de o senhor ter me mandado 150 mil, o senhor teria que ter mandado, então, 1,5 milhão. Então, é preciso que tenha uma análise, que tenha uma visão sobre isso, porque aí aquele prefeito que tem um deputado, igual você perguntou aqui, sobre São Luís de Montes Belos, dos representantes, agora nós temos aí o Charles Bento, que é um deputado que tem sido presente aqui na nossa cidade, sempre que eu ligo para ele, ele atende, mas no passado nós não tínhamos um deputado presente aqui na cidade de São Luís de Montes Belos, nós não tínhamos um representante aqui da região, então nós ficávamos sem essas emendas. E acaba que os municípios, mesmo sendo menores, que às vezes o deputado tem uma ligação maior, ele acaba recebendo 10 vezes mais recursos que o município maior. Que ele merece? Merece. Tem que ser mandado? Tem que ser mandado, mas tem que ter tem que analisar aí o número de habitantes, tem que se analisar a necessidade de cada município. Ou seja, o governo federal precisa de atender mesmo os municípios e que os deputados continuem tendo seus recursos, mas que seja para complementar e não seja o carro-chefe que os prefeitos precisam para a sua administração. Outra questão, prefeito, é a obrigatoriedade constitucional da Constituição do Estado de Goiás do governo repassar um percentual tanto do IPVA quanto do ICMS e distribuir de maneira proporcional à população, ou seja, os habitantes de cada município. O governo de Goiás tem honrado isso? Olha, eu passei por 3 governos, Alisson, por estar no meu segundo mandato. Na verdade, o que eu posso dizer é que hoje nós temos um dos governadores que mais atende os prefeitos. Hoje é o governador Ronaldo Caiado, sem dúvida alguma. Ele pegou aí, se não me engano, 11 parcelas de atraso aí na área da educação, da saúde, conseguiu colocar todos eles em dias. É um governador que tem atendido hoje os municípios. Se não fosse, eu falaria aqui tranquilo, eu não teria porquê, estou terminando meu mandato, depois daqui 1 ano e 3 meses aí, concluir meu mandato, não teria por que ficar tentando alisar A ou B, não é o meu perfil. Mas hoje, o Estado de Goiás tem muito a agradecer ao governador Ronaldo Caiado, que tem sido um governador que tem realmente feito o possível e mais um pouco para atender os municípios. Beleza, vamos voltar a falar, prefeito, sobre o município, sobre a cidade de São Luís de Montes Belos, porque eu, como conheço bem a cidade, eu tenho um familiar aí, eu só rasgo elogios mesmo para a cidade, por achar uma cidade bonita, uma cidade organizada, compacta, que está crescendo, mais de 40 mil habitantes hoje. Está com quase 40 mil habitantes ou já está um pouco menos ainda? Nós tivemos um IBGE aí que foi um fracasso para o Brasil. Esse censo foi terrível, foi uma irresponsabilidade com os municípios. Eu disse isso para o próprio presidente do IBGE aqui do Estado de Goiás. Foi um serviço lambão, um serviço mal feito. Queriam que os municípios fizessem o serviço deles. Eu provei para eles que não fizeram o serviço como deveria ter sido feito. Então, infelizmente, houve um prejuízo para o país inteiro aí com esse serviço deles aí pela metade. Aqui, pelo IBGE, antes nós tínhamos 34 mil habitantes, permaneceu nos mesmos 34 mil habitantes. Eu mostrei para eles o quanto cresceu. Mais de 18 bairros foram criados, ninguém morou nesses bairros. Então, hoje, pelo IBGE, nós temos na faixa de 34 mil habitantes, mas hoje, somente visitado pelos nossos agentes comunitários de saúde, nós temos mais de 42 mil pessoas registradas, casa por casa, pelos nossos agentes comunitários de saúde. Então, nós podemos afirmar que São Luís de Montes Belos hoje tem, no mínimo, 41 mil pessoas.
Eu entrevistei esses dias, num outro programa que eu tenho na internet, o Murilo Hidalgo, ele é CEO, ou seja, é o diretor executivo do Paraná Pesquisa. Entrevistei ele em Brasília, inclusive, no estúdio que nós temos lá, e aí falando exatamente sobre isso, sobre o impacto do censo nos municípios, sobre o impacto do censo também, o retrato, né, o extrato da população brasileira de alguns anos para cá. Sem dúvida, tem muita gente perguntando o que foi que aconteceu ali. Os institutos de pesquisas não sabem o que aconteceu, o próprio IBGE não tem uma resposta. Talvez a pandemia deixou as pessoas um pouco retraídas para poder conversar com os censeadores ali na rua, enfim, aconteceu alguma coisa, porque o IBGE esperava praticamente 230 milhões de habitantes do Brasil, porque a prévia do censo apontava isso. E, de repente, quando abre ali, pouco mais de 210 milhões de habitantes, ou seja, uma diferença de quase 20, 25 milhões da estimativa do censo. E isso, com certeza, afeta os municípios aí no aspecto orçamentário. Com certeza. Ainda bem que o nosso município não foi afetado, não fomos afetados em nada, apenas em estatística. Mas o repasse que vem para os municípios, do Fundo de Participação dos Municípios, é de acordo com o número de habitantes. Então, mil habitantes a mais para o município ou 1.000 a menos, representa aí um dinheiro a mais que ele vai estar perdendo, sabe? Sabendo que ele tem aqueles habitantes que o IBGE não fez. Eu vejo que o IBGE foi muito falho aí na comunicação com a população, deveriam ter feito mais contato com a população. Eu mesmo procurei o encarregado aqui, falei, vem aqui, vamos fazer um vídeo, mostrar para vocês, para a população, quem são vocês. Não, nós não podemos. Como que não pode? Como é que não pode expor? Vamos me expor aqui. Você não está expondo ninguém, rapaz. Eu preciso mostrar para a população, olha, seu João, dona Maria, seu Pedro, aqui, ó, esse aqui é um fiscal, esse é um fiscal. Para quê? Para evitar também que alguém chegue lá se passando por um fiscal e entre na casa das pessoas e faça alguma coisa. Mas não quiseram. E aí depois eu me propus ainda, nós fazemos isso através das nossas agentes de saúde, também não quiseram. Então houve uma falha muito grande, muitos municípios perderam. Ainda bem, graças a Deus, nós não perdemos nada, não sei o número de estatística. Bacana, mas aí voltando a falar da cidade em si, um pouco mais de 30 mil habitantes, né? Logo chega em 40, mas por mais que ela é linda, maravilhosa, eu percebo que falta ainda uma identidade econômica para a cidade de São Luís dos Montes Belos. Por exemplo, Rio Verde é a capital do agro, é a segunda do Brasil hoje em termos de crescimento do agronegócio. Quando você vê, por exemplo, tem a cidade da melancia, tem a cidade do morango, a cidade da mandioca, enfim. O que está faltando para poder construir isso na cidade de São Luís? Uma identidade econômica para a cidade? Ou essa identidade única não faz falta? Olha, eu acredito que não, Alisson. Por quê? Porque nós temos prosperado em várias áreas. Por exemplo, nós somos o polo leiteiro da região. Aqui São Luís de Montes Belos é o polo de toda a região. Nós aqui somos o polo. Nós temos aqui em São Luís de Montes Belos empresas que exportam para vários países. Nós temos, por exemplo, a própria ERG, nós temos a APC, que exporta para 4, 5 países, nós temos a Shalom, fios cirúrgicos e instrumentos, que era concorrente número 1 da Johnson & Johnson, que exporta para mais de 20 países. Nós hoje estamos crescendo bastante aí no ramo do agronegócio. Então, São Luís de Montes Belos tem crescido em várias áreas e tem tido espaço para crescimento também em vários outros segmentos. Bacana ver que a cidade está crescendo, então, com várias dimensões e que não fica refém, né, de uma identidade única, né? Porque, às vezes, também isso é ruim. Tanto que eu te perguntei sobre isso, porque, às vezes, você pega uma cidade que é a capital econômica apenas disso, ela fica presa, né, refém daquele fenômeno ali. Se um dia passar, por exemplo, a cidade cristalina, que é realmente uma cidade que tem a exploração de cristais ali, enfim, e que é uma riqueza do município. Mas um dia que passar aquela exploração, a cidade vai ficar realmente refém. Óbvio que o agro é uma grande potência, eu vi uma previsão esses dias, inclusive, de que nós temos aí praticamente 50 a 60 anos ainda de crescimento natural, ou seja, aquele crescimento que pode chover, ou pode fazer sol, pode dar tragédias naturais, que o agro ainda tem mais 60 anos de crescimento no Brasil, no mínimo. Uma previsão que eu vi essa semana, 15 dias atrás mais ou menos, achei bacana e espantoso. E a cidade ficar refém apenas de uma identidade econômica realmente é complicado.
Eu volto a falar, gente, São Luís é uma cidade muito bonita e muito organizada, mas a primeira vez que eu estive com você, você falou que a cidade tem uma limitação natural, que é a questão hídrica. Falta água no município, bacia hidrográfica, fornecimento de água para a cidade poder crescer. Se várias empresas chegarem na cidade para poder investir aí, é uma dificuldade de logística ou já é um assunto superado? Era um problema, é um assunto completamente superado. É outra coisa, nós somos gratos, eu e o governador Ronaldo Caiado, porque essa cidade tinha, como eu mencionei, há mais de 16 anos com problema de falta de água todo período de seca. Aí foi construída uma bacia de captação aqui no Santa Maria, que resolveu o problema para os próximos 5 anos. E está concluindo agora, acredito que deve terminar daqui a uns 90 dias mais ou menos, a segunda bacia de captação que resolverá o problema para no mínimo 25 a 30 anos. Então, todo aquele problema que tinha hoje é um problema completamente superado, a cidade acabou a falta de água, os loteamentos foram liberados, a cidade tem crescido. Isso era um problema que deixou de existir na cidade de São Luís dos Montes Belos por pelo menos 25, 30 anos pela frente. Engano meu, mas o senhor falou, parece que não existia bacia hidrográfica suficiente com potencial para poder fornecer água para todos os moradores? Olha, nós tínhamos um problema porque a falta de água, chegava todo mês de agosto, setembro, outubro, havia uma falta de água porque a capacidade do reservatório não conseguia atender toda a demanda da cidade. Aí, com isso, foram construídos dois novos fontes de captação. Uma já está pronta e funcionando, que funciona no Córrego de Santa Maria, a outra no Córrego de Santa Rosa, que é essa que já está sendo construída e que vai superar, inclusive, a capacidade da que existia anteriormente. E também, com isso, a Saneago fez vários outros pontos de coleta de água, como Poço e alguns outros pontos da cidade, que resolveu, graças a Deus, aí, por pelo menos 30 anos, e essa cidade não terá mais esse problema. Bacana. Agora, prefeito, geralmente a gente começa falando do pessoal no começo e depois a gente vem para o resto da entrevista. Hoje eu inverti. Eu primeiro perguntei sobre o município, sobre a sua visão em relação à questão tributária e a relação com o governo federal. Aliás, antes de entrar na tua história pessoal agora, né, de como você chegou na prefeitura, eu quero fazer uma última pergunta em relação a essa questão federal, né? Todos sabem que você é militar e que você teve uma identificação ideológica com o ex-presidente Bolsonaro e agora nós temos o Lula como presidente da República. Você está tendo dificuldade em relação à relação com o governo federal, não apenas a questão tributária, porque tem aí social, né? O governo federal tem aí vários ministérios que, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, tem a Simone Tebet que está no planejamento, ou seja, o PAC passa por ali também, a questão de investimentos e obras estruturais para São Luís, ou para toda a região toda aí, porque você é um líder na região aí. Então, como é a relação do prefeito de São Luís Montes Belos com o governo federal? Olha, sem dificuldades. Eu sou Brasil, eu torço para que o país dê certo. Diferentemente de, às vezes, alguém pensar diferente, eu torço que dê certo. Por quê? Porque dando certo, vai dar certo para todas as famílias, principalmente as pessoas mais carentes. Então, eu torço que o Brasil dê certo. Foi eleito presidente, vai estar aí por 4 anos. Então, o que nós temos que fazer? Torcer para que tudo dê certo. A eleição é só daqui a 4 anos. Precisamos descer do palanque e batalhar aí pelo crescimento das nossas cidades. Não tenho o que reclamar. Tive já algumas vezes em Brasília, todas as vezes que eu fui atendido, e as nossas solicitações foram entregues, e acredito, sim, que serão todas elas respondidas. Nós estamos aqui para ajudar no crescimento do Brasil. Fui realmente defensor do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Sou um prefeito de direita, mas eu sou Brasil, né? Eu quero que o Brasil dê certo e estou disposto a fazer a minha parte aqui para que a minha cidade cresça no que for necessário, que o meu pensamento político não seja superior ao desejo do crescimento do meu município de atender o meu povo. Bacana a tua visão. Mais ou menos a visão do presidente Kennedy, aquele que infelizmente foi assassinado nos Estados Unidos. Ele deu uma declaração uma vez falando que a ideologia dele não era prioridade em relação à visão que ele tinha de país, né? Ou seja, todos nós temos direito de ter ideologia. Eu a minha, o senhor aí a tua, prefeito. Mas quando se trata de administrar uma cidade, às vezes você tem que deixar a ideologia de lado ali para ver realmente o que é melhor para o teu município. Por exemplo,
na tua responsabilidade, você não vai poder jamais dizer não para o governador Ronaldo Caiado ou não para o Lula em relação a um benefício que vai realmente mudar a história do teu município aí. Bacana a tua visão. Agora, você Oi? Tanto é que é o seguinte, essa minha ideologia ela é antiga. Eu assumi a prefeitura, no primeiro dia que eu assumi a prefeitura, eu já tirei das minhas falas as gestões anteriores. Estou no meu segundo mandato, em momento algum, em entrevista alguma, em comentário algum, eu critico os meus antecessores. Fizeram o trabalho deles, se não conseguiram sucesso em A ou B, acredito que tentaram fazer. Então, minha visão é que a partir de 1º de janeiro, que alguém assumiu aquela autoridade, a própria Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus para ser respeitadas. Então, eu nunca critiquei os meus antecessores, em momento algum, todos eles sabem disso, e a visão agora é quem? O presidente Lula ganhou, a maioria escolheu, cabe a nós agora torcer que dê tudo certo, porque precisamos que o Brasil dê certo. Bacana. E você veio do militarismo, né, major, ou seja, uma patente militar, teve uma história ligada à questão da segurança pública, você foi do operacional e também assumiu funções estratégicas dentro da Polícia Militar e, de repente, chegou na política. Uma novidade na cidade de São Luís Montes Belos, que tinha por tradição bancar prefeitos que tinham realmente aquela ligação histórica com o município, familiocracia, né? Ou era o prefeito que era empresário, muito rico, ou filho do prefeito, e você quebrou esse ciclo aí. Como é que foi o começo? Teve dificuldade, ficou assustado no começo, ou o tempo todo espírito leve e conseguiu realmente implementar aquilo que você acreditava que queria fazer? Primeiro, sobre a polícia militar, eu me considero talvez um dos policiais mais bem realizados. Sinto que amo a polícia militar, amo ser policial, tenho orgulho dos meus documentos, eu assinar major, porque foi a polícia militar que me construiu tudo que tenho, Deus usou a polícia militar para me conceder. Tive aí a honra, como você disse, de passar em vários lugares, fui um dos majores mais modernos da história da polícia, comandar aí o centro de Goiânia, fui ajudante de ordens, né, do comandante-geral, fui ajudante de ordens do secretário de Segurança Pública, e aí tive a honra de vir comandar a cidade de São Luís Montes Belos. Aí, chegando aqui, nós pegamos uma cidade com histórico de, se não me engano, 5 ou 6 homicídios, um rapaz havia matado a namorada, o sogro, o outro rapaz havia matado a avó da esposa, outro rapaz tinha sido assassinado aqui bem, tinha sido morto durante a exposição agropecuária. Então havia uma série de fatos. Chegamos aqui e Deus nos abençoou com o apoio dos policiais. Nós ficamos 1 ano e meio sem nenhum homicídio na cidade, onde tinha uma sequência de 5 ou 6 homicídios. De repente ficamos 1 ano e meio sem nenhum homicídio na cidade e nós conseguimos resgatar junto à população aquele policial militar, aquela imagem daquele homem ali, herói, daquele homem que está ali para proteger, e conseguimos ter o apoio da população em tudo, a ponto de ter alguma ocorrência, algum pequeno furto, e alguém ligar e aí dizer, olha, quem furtou foi fulano. Teve um caso até histórico que o pai ligou, olha, furtaram um botijão de gás, e foi meu filho que está dormindo, o botijão de gás aqui na cozinha, você pode me prender, tanto ele quanto levou o botijão de gás. E nós começamos a criar esse relacionamento com a população. Eu sempre ouvi a população, eu mesmo ia em todas as reclamações, pessoalmente ouvia a população, e nós começamos a criar aqui alguns projetos sociais de atendimento à população com cestas básicas, outros projetos criamos aqui um projeto chamado Projeto Futuro, onde nós pegamos as crianças e elas para junto, para a polícia militar, tirar elas das ruas. Pensamos em que iam ter 10, 12, 15 crianças, de repente, em uma semana, tínhamos mais de 160 crianças. Criamos também um programa voltado para pessoas com histórico na criminalidade, né? Que nós trouxemos eles também para um projeto aqui junto da Polícia Militar. E aí aquilo caiu nas graças da população, e eu estava aqui, era o comandante que há uns 3 anos no máximo, já falaram, major, prefeito, e candidatei. De repente, feito, e a população me escolheu, e eu tive a honra de ser reeleito, e entrei na história, né, o primeiro prefeito reeleito, e na cidade sou eu, apesar de não ter histórico de reeleição. Então, sou grato duplamente à população por ter me escolhido uma vez e por ter me escolhido novamente. Você tem uma característica que eu gosto bastante, e que eu também sou assim,
eu não gosto de andar muito, com muitos assessores por perto para poder enfeitar, não. Eu fui deputado, independente da minha carreira política, mas desde que eu trabalhava como jornalismo e eventos que eu fazia, enfim, na periferia de São Paulo, que já morei 8 anos em São Paulo, eu gosto do trabalho compacto e eficiente. E parece que você mantém essa filosofia. Eu, geralmente, o melhor, sempre eu ando sozinho antes. Eu tenho procurado a ser o mesmo Major Eudecílio antes da política. Ando na rua de bermuda, de sandália havaiana, vou em todos os lugares sozinho, até porque vai passar daqui 1 ano e 3 meses aí, eu voltarei aí ao anonimato. Então eu tenho pedido a Deus que não deixe com que o ego suba na minha cabeça. É uma falha muito grande de gestores aí, às vezes por uma inexperiência, às vezes por alguém, falta de alguém falar, se empodera do cargo e às vezes andam ausentes da população, sempre no carro com o vidro fechado, não vai nos eventos. É ruim, você acaba perdendo esse contato com a população. Então eu levo a minha vida normal, como o dia que eu deixar a prefeitura, no dia a minha vida é normal, como está sendo até hoje. Eu acho que isso vale a pena, até digo isso como sugestão a todos os demais gestores, que levem a vida normal, como se você não fosse o prefeito, como se a autoridade não deixar a autoridade subir aí na sua mente, ser como você disse, andar sozinho, cumprimentar as pessoas, ser você antes da política e para que você seja o mesmo depois da política. Quando eu te conheci, você realmente foi ao meu encontro lá, sozinho, chegou lá, desceu do carro, enfim, tomou café comigo, com a minha família. Isso é muito bacana. Eu também mantenho essa característica, né? Eu sou a favor da filosofia do trabalho enxuto, compacto, mas tem político que gosta de andar ali com 10, 15, 20 assessores para poder enfeitar, para poder mostrar poder. E eu acredito que o maior convencimento de poder e de respeito que a gente tem realmente é a honra, a nossa dignidade, o nosso trabalho, enfim. Você não precisa ficar mostrando para as pessoas que você é uma pessoa poderosa. Estamos quase avançando aqui para o final da entrevista, mas aí é o seguinte, eu queria que você divulgasse o calendário agora para esse ano. O que vai acontecer nos próximos meses em São Luís Montes Belos, em termos de evento, de entrega de obras? Fala para a gente aí. Olha, nós agora, nesse mês de outubro, nós temos aniversário da nossa cidade. Nós vamos fazer um desfile cívico-militar, que vamos, inclusive, né, trazer algumas bandas de outras cidades. Será no dia 12 de outubro, aí, às 8 horas da manhã. Do dia 13, nós estamos prevendo aí um show gospel. E nós também tivemos, pelo terceiro ano consecutivo, a mais linda decoração de Natal de todo o estado. Aí, não se dá para comparar a Goiânia pela estrutura que tem, né? Mas acredito que a nossa foi uma das mais lindas aí de todo o estado de Goiás. Estamos trabalhando nisso novamente. Desse ano nós não teremos tanto os investimentos como no ano passado, porque a avenida principal nossa está sendo modernizada. Como eu mencionei, nós estamos passando um trator, literalmente mesmo, passando um trator, arrancando todo o centro e fazendo o centro mais moderno, uma coisa, estacionamento em escama no centro da ilha. Então nós não vamos conseguir terminá-lo até o... Está sendo feito agora? Já está sendo feito, já. Já está sendo feito, nós já estamos com... Essa revitalização, então, da avenida principal aí. Já temos mais ou menos 70% dela conclusa. Eu vou te mandar depois umas fotos, aqui no vídeo ainda hoje, você vê uma cidade completamente moderna. Acho que uma das avenidas hoje, se não for a avenida mais moderna de todo o estado de Goiás, vou dizer do Brasil, mas com certeza de todo o estado nós teremos aí, estamos tendo aí uma das avenidas mais modernas do Brasil, com toda certeza. Concurso público, prefeito, teve algum aí? Tem previsão de fazer ou não? Nós tivemos concurso público no início da gestão, nós temos agora, estamos previsto ainda esse ano, um concurso público na área da educação. Nós devemos contratar aí professores. Nós tivemos um concurso ano passado, que foi da Guarda Municipal. Nós estamos aqui, nós temos uma das cidades mais seguras do estado. Os comandos aqui, o Comando Regional da Polícia Civil é aqui, o Comando Regional da Polícia Militar é aqui, o Regional da Agência Prisional também está aqui. E com isso nós temos uma cidade consideravelmente segura. A rodoviária também tem sido uma mão forte aqui, como filtro que entra, as pessoas que entram e saem do município. E para corroborar ainda mais com essa segurança, nós criamos uma guarda municipal. Eles já estão em fase de treinamento, até o começo de novembro, e nós já queremos colocá-los nas ruas, armados, fardados, para ser uma opção a mais de segurança para a população.
E, então foi o concurso que nós tivemos e agora acredito que até o fim do ano nós devemos estar em um concurso na área da educação. São quantos agentes da Guarda? São 20 agentes direto e acho que uns 3 ou 4 na administração, e 20 serão utilizados aí, no pronto emprego aí da segurança da cidade. Já estão fazendo curso na própria sede, nós criamos uma Secretaria de Segurança Pública e criamos também um comandante da Guarda, eles estão fazendo curso ali dentro da Secretaria e estarão prontos esses 20 agora no começo do ano, ou melhor, no começo de dezembro. Essa visão administrativa é interessante, prefeito, de você realmente enxergar a segurança pública como um tema municipal, até porque a legislação está mudando e a Guarda Civil, a municipal agora, ou Guarda Civil Metropolitana, passa a ter mais poder de polícia. Eu defendo a guarda realmente mais próxima ao cidadão, né? Ou seja, uma guarda mais comunitária, para até não chocar realmente ali trabalho, filosofia de trabalho com a polícia militar, mas a guarda precisa ter autorização para poder usar arma e, se preciso, ter que praticar ali, infelizmente, no operacional até atirar contra alguém, enfim. É aquela velha história, entre um guarda civil metropolitano levar um tiro ou permitir um crime acontecer e atirar e tirar a vida de um criminoso, óbvio que eu defendo que o guarda civil tenha essa permissão e tenha essa logística para ele poder operar. Agora, tem poucos prefeitos que têm essa visão no Brasil, de criar uma Secretaria de Segurança Municipal, de criar, realmente estruturar a Guarda Civil com concurso público e dar uma estrutura. Então, você está de parabéns por essa visão aí. Um outro assunto, olha, sobre segurança, uma coisa interessante, que inclusive nós recebemos aqui um grupo de policiais penais da Paraíba que veio conhecer em loco aqui, é a única cidade do estado que tem esse trabalho. O que nós estávamos percebendo? Que talvez registramos alguns furtos aí durante o transcorrer do dia, e aí nós descobrimos que alguns desses furtos eram praticados por semiaberto. A pessoa saía do presídio, ele estava no semiaberto, saía do presídio e ele ficava perambulando nas ruas da cidade, voltava ali à noite para dormir no presídio. Então, como ele às vezes tinha família para cuidar, tinha o seu vício para manter, precisava comer, trabalhar, e ele não conseguia um trabalho, até por fato de ser um semiaberto, às vezes a opção dele ali, se não conseguisse, ele optava por fazer esses pequenos furtos, envolvia em algumas brigas, alguma coisa nesse sentido. Então, o que nós fizemos? Nós criamos aqui um trabalho para eles na prefeitura. Com isso, nós conseguimos com que o Estado fornecesse as tornozeleiras. Então, em vez de eles saírem e ficarem perambulando, eles saem, vão para a prefeitura de manhã, chegam lá, recebem um café da manhã, trabalham no município com tornozeleira, recebem o seu salário e, com isso, em vez de ele voltar a dormir no presídio, com a tornozeleira, ele dorme em casa agora com a família. Depois que nós fizemos isso, queda gigantesca nesses pequenos furtos. Por quê? Porque ele prefere ter o salário e dormir em casa do que ele ficar fazendo esses pequenos furtos e dormir no presídio, às vezes até regredir a sua pena. Foi uma ação muito bonita que nós fizemos aqui, até onde nós sabemos, foi inédito no estado de Goiás, talvez até mesmo no Brasil, que resolveu. Nós temos hoje eles trabalhando no município, o município paga eles e, com isso, nós trazemos eles de volta para a sociedade sem que eles permaneçam na vida de crime. Olha que bacana, gente. Você que está acompanhando a TV Assembleia, estamos falando do prefeito Major Edelcírio, da cidade de São Luís dos Montes Belos, policial militar, e aí hoje administrando no segundo mandato a cidade. E para quem fica tentando depreciar o trabalho da polícia militar, falando que a polícia militar ela é violenta, é aquilo, ele com a visão social de ressocialização de pessoas que estavam lá cometendo crimes na cidade. Pouco tempo atrás a ONU... Não toda a ONU, a gente não pode criticar que a ONU tem uma função muito importante, mas um departamento da ONU, com todo respeito, leviano, emitiu uma nota dizendo que queria o fim da polícia militar no Brasil. Eu queria saber o que vai colocar no lugar. O pessoal tem a ideia de ficar dando palpite ou metendo o dedo onde não é chamado, porque assim, na verdade no mundo, a sociedade é uma construção. Ao invés de ficar só criticando o prefeito, nós temos que lutar para melhorar. A nossa polícia militar tem os pontos que precisa melhorar? Tem, como toda a sociedade. Eu, o prefeito, todos nós temos que fazer essa autoavaliação dia após dia. Agora, tentar desqualificar o trabalho
da Polícia Militar ou do próprio Major, com essa visão que ele tem lá em São Luís, que está se transformando em uma das cidades mais pacificadas do interior do estado de Goiás, com menos números de homicídios, é fácil criticar. Agora eu quero ver você ajudar a construir, né, prefeito? É fácil, né? Quem está ali com 2, 3 seguranças, né? Às vezes, com certeza, ele deve ter sido um dia abordado pela polícia aí por um assunto ou outro, então ele pegou esse lado pessoal dele e quer aplicar isso aí em todo o Brasil. Gente, nós temos aqui, não conheço aí de outros municípios, mas em São Luís de Montes Belos eu tenho falado, nós temos a Polícia Militar, talvez uma das melhores do Brasil, do estado de Goiás, e um dos melhores do estado de Goiás está aqui na cidade de São Luís de Montes Belos. Eu sei que assim como a Polícia Civil, o empenho que fazem, e estaríamos numa situação terrível se não houvéssemos essas polícias. Bacana. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por esse bate-papo. O programa Conexão Alego vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite na TV Assembleia. Então, portanto, uma noite abençoada aí para o senhor com a tua família. Espero voltar mais vezes aqui. E uma pitadinha final. Planos políticos para o futuro. Será que a Alego vai recebê-lo como deputado estadual em breve? Alisson, então já concluindo, eu agradeço a honra de estar sendo aqui entrevistado por você. É uma honra mesmo, eu conheço já há um tempo, você tem nos ajudado aqui, nos ajudou aqui como parlamentar aqui na cidade de São Luís de Montes Belos, além de ter sido aquela pessoa acessível. Qualquer momento que te ligava, você atendia, você ia atuação. Queria até te parabenizar por isso aí. Talvez a população não sabia o quanto você era uma pessoa acessível, e continua sendo essa pessoa acessível. Com os projetos políticos, por enquanto, o meu projeto principal, Alisson, é terminar o meu mandato. Eu não tenho focado ainda em projetos futuros de deputados, porque eu preciso focar no meu mandato. Graças a Deus, hoje nós temos uma das grandes aprovações do Estado. Pelas pesquisas, nós conseguimos atingir 92% de aprovação popular em um segundo mandato. Isso é uma coisa praticamente inédita. Eu vi isso até do próprio governador, falou, Major, não se vê, geralmente no segundo mandato você consegue 48%, 49%, ficou bom até 50%. Você ultrapassar 90% de aprovação popular, isso é uma coisa gigantesca. Então, eu preciso focar em terminar o meu mandato, em terminar o meu trabalho, meu compromisso com a população. Depois do dia 31 de dezembro do ano que vem, aí nós vamos ver o que Deus tem. Mas hoje o principal foco é concluir o nosso mandato e fazer dois desafios. Nós estamos conseguindo, de concluir todas as obras inacabadas. Nós estamos agora, até o final deste ano, nós vamos concluir todas as obras inacabadas deixadas por gestores anteriores, como nós vamos também, o nosso projeto é atender a população, realizar tudo aquilo que tomamos conhecimento, que todos os gestores planejaram fazer, prometeram fazer, e às vezes não conseguiram. Nós estamos trabalhando, batalhando para fazer isso, e acreditamos sim, que até o final do ano nós vamos conseguir atingir essas duas metas também. Mas a Assembleia Legislativa, o povo goiano ganharia realmente um deputado muito combativo, nessa visão de segurança pública voltada para o social e uma experiência administrativa fantástica em uma das cidades mais importantes do interior do estado de Goiás. Prefeito, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Alego. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, e só como você disse, realmente, se um dia isso chegar, será uma honra muito grande para mim representar todo o oeste goiano, né? Que nós não temos um representante na cidade aqui, Caiapônia, Piranhas, Bom Jardim, Anagarças, Iporá, São Luís Montes Belos, Firminópolis, Urbana, a cidade toda, nós não temos um representante. Seria uma honra um dia se essa região também decidisse que eu seria, se eu fosse o representante. Obrigado, Adson, foi um prazer, foi uma honra. Desejo a todos uma ótima noite, que Deus continue abençoando aí as nossas cidades, o nosso estado, os nossos líderes, em especial os nossos munícipes. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Valeu, prefeito, grande abraço. É isso aí, conversamos com o prefeito de São Luís Montes Belos, Major Eudecírio, que volta com certeza em novas oportunidades na próxima quinta-feira, às 21 horas. Tem mais uma edição do Conexão Alego. Um grande abraço para todo o povo goiano. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.